Shalom. Segundo as Escrituras, a igreja do Senhor, a comunidade do Senhor, a congregação do Senhor, não se iniciou naquilo que muitos entendem como nova aliança, ou seja, quando Yeshua vem em carne nesta terra, mas sim é oficializada no deserto do Monte Sinai com a congregação de Israel. A palavra grega usada para igreja é eclésia, ou eclesia, que no seu sentido traduzido é chamados do interior. E na maneira transliterada temos, portanto, a palavra igreja, ou ainda temos também a palavra sunagogue, a qual tem o mesmo sentido de ajuntamento, congregação, e transliterada adaptada temos sinagoga. E para uma observação interessante a se fazer sobre esta palavra é que ela também é usada no original para as reuniões das comunidades do primeiro século em Yeshua. Porém, não querendo associar esse termo sinagoga à reunião dos crentes em Yeshua, os tradutores colocaram apenas ajuntamento e não sinagoga, porque ficaria estranho para a igreja cristã dizer que Paulo, Pedro, a comunidade ali do primeiro século se reuniam em sinagoga. Mas focando na palavra eclesia, a qual aparece em Atos 7,38, quando Estevão está pregando aos judeus, falando a respeito da congregação de Israel no deserto. Na Septuaginta, o Antigo Testamento no grego, tanto sunagogue quanto eclesia se referem a Kahal, se dirigindo ao povo de Israel que foi chamado da escravidão do Egito para adorar ao Eterno, a Elohim, e ser luz para as nações, sendo assim uma congregação teocrática e não democrática. Ou seja, o poder não é do povo somente, mas do Eterno. É um conjunto entre o Eterno e o povo, mas quem escolhe, quem tem todo o poder sobre o povo é o Eterno, por isso teocrático. Historicamente também era uma igreja ou congregação onde participavam estrangeiros, os não naturais, pois na saída do Egito se agregaram outros povos com Israel, os prosélitos. Os gentios que entravam para a comunidade de Israel circuncidavam-se e então faziam parte do mesmo povo, da mesma cidadania, como dizem Êxodo 12, 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucot, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado, muitíssimos animais. Então aqui fala que subiu com eles um misto de gente, ou seja, os não naturais de Israel. E é interessante notar nas Escrituras que a primeira vez que aparece a palavra Kahala, se referindo à congregação, é em Gênesis 28:3, e a segunda vez em Gênesis 35:11. Infelizmente são traduzidas como multidão. Portanto, onde houver multidão, lê como congregação ou igreja, porque é Kahal no original. Então vejamos as primeiras aparições desta palavra. Ambas são concernentes à bênção sobre Jacó, sobre Israel. Em Gênesis 28:3 nos diz assim: O Eterno Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Gênesis 35:11 nos diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então, onde temos a palavra multidão, faz referência no original a Kahal, ou seja, uma assembleia ou igreja de nações. E nações referem-se a povos, os gentios, os não naturais. Portanto, uma igreja composta por Israel e gentios. Então, fazendo uma alusão à nação e multidão de nações. Sendo assim, a igreja já existia antes do Eterno se manifestar em carne, por meio de seu Filho. Então, ela tem sua origem em Israel, em Jacó. A verdadeira igreja nasceu em Jacó. E isso não foi mudado. Não foi criada outra igreja, outra congregação. A congregação sempre foi a mesma, e Yeshua veio por esta congregação. Então, creio ser oportuno que, neste ponto, fazer um comentário sobre a palavra congregação em hebraico. Uma observação do rabino messiânico Marcelo Miranda Guimarães, do Ministério Ensinando de Sião. Então, em seu comentário da Torá, no volume 4, página 98, ele faz esse comentário sobre a palavra kahal, da onde deriva, kerilá. Segundo então, Marcelo Guimarães, a outra palavra para congregação, cuja é edá, e de sua raiz podem ser extraídas mais 4 palavras que trazem uma aplicação, uma ampliação
das características de uma congregação no Senhor, a qual se aplica a nós hoje. Então nós temos ad, que é eternidade, durabilidade, ed, que é testemunha, adá, que é atravessar, passar, ad, que significa adorno, enfeite. Portanto, uma congregação de naturais e não naturais no Senhor, no eterno de Israel, deve ter um sentido de eternidade, ser testemunha do eterno, deve passar, atravessar para chegar à terra prometida e estar adornada como noiva do Messias. Vejamos o que Yeshua diz em Mateus 16, 17 e verso 18 a respeito da igreja. Repare que ele fala que irá edificar e não fundar a igreja, ou seja, a fundação já existia. Então nos diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou no original, as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. A palavra usada para edificar é oikodomeu, e um dos seus sentidos é impulsionar. Então a igreja que já existia seria impulsionada e não fundada. Em Romanos 9:24 nos relata mais sobre a igreja. Mas para isso precisamos nos ater à palavra eclesia. Esse termo é uma junção de duas palavras, que significa interior, e kaleo, que significa chamar. Então vamos ver o verso de Romanos 9:24 a 27, que nos diz assim: os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou essa parte de um estudo extraído de um outro estudo do professor Igor Miguel. Eu acho muito interessante e oportuno para nós nesse momento. Bom, este texto fala sobre a igreja, a congregação de gentios e judeus. Então você pode achar nesse texto a palavra eclesia. Como? Aonde você lê chamou, coloque kaleo. E onde você lê dentre, por exemplo, ali que está dentre os gentios e dentre os judeus, coloque ek. E juntando então ek com mais kaleo, nós temos eclesia, ou seja, a igreja do Senhor, que é composta por aqueles que o Senhor chama dentre os judeus e dentre os gentios, em Yeshua, dentre os naturais e dentre os não naturais. Bom, essa união dos gentios e dos judeus, através do Messias, é a igreja e já é antes de Yeshua vir em carne. Comunidade dos santos, é interessante entendermos que santo no sentido original era alguém que era separado das civilizações pagãs e passava a viver a Torá. Sendo assim, a comunidade dos santos nada mais é do que uma comunidade formada de pessoas que vivem a Torá em Yeshua. A Torá seria a constituição deste povo. Portanto, a igreja nasceu em Israel. O contexto da fundação da igreja é hebraica e não greco-romana. E vemos isso muito claro ao lermos Atos a respeito da igreja do primeiro século, porque os apóstolos e Yeshua eram judeus. A igreja do primeiro século, além de se reunir no templo, em casas, ela também se reunia até o ano 135 depois de Cristo nas sinagogas. Mas depois que houve uma mudança na legislação, eles foram proibidos de estarem na sinagoga. E os nazarenos, como assim também eram chamados os discípulos de Yeshua do primeiro século, foram descritos por alguns escritores dos primeiros séculos depois de Yeshua como sendo judeus, mas diferentes dos judeus tradicionais sem Yeshua e diferentes dos cristãos. Vejamos o que o padre Epifânio, do século IV, declara sobre os nazarenos na obra Panarium 29. Ele diz assim: mas estes sectários não se chamavam de cristãos, mas de nazarenos. Contudo, são simplesmente judeus completos. Eles não possuem diferentes ideias, mas confessam tudo exatamente como a Torá descreve na forma judaica, exceto, porém, por sua crença no Messias. Pois eles reconhecem tanto a ressurreição dos mortos, quanto a criação divina de todas as coisas, e declaram que Elohim é um, e que seu filho é Yeshua, o Messias. Eles são bem treinados no hebraico, pois dentre eles a Torá inteira, os Nevim, que são os profetas, e os Ketuvim,
Os escritos são lidos em hebraico. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas eles ainda estão na Torá. Circuncisão, Shabat e o restante, eles não estão de acordo com os cristãos, eles não são nada mais do que judeus. Eles possuem as boas novas de acordo com Matitiahu, Mateus, completamente em hebraico, tal qual foram escritas originalmente. Então é interessante porque o padre Epifânio está dentro do contexto do cristianismo, e ele fala dos nazarenos como se os nazarenos estivessem fora do cristianismo, não participando daquele sistema, daquele movimento. Bom, ainda temos o historiador Justo Gonzalez. Ele diz em seu livro História do Cristianismo dos Primeiros Crentes: não pensem que eles pertenceram a uma nova religião. Eles eram judeus e a única diferença que os separavam do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam a vinda do Messias. E de acordo com Jerônimo, os Netzarim, os nazarenos, eram aqueles que aceitavam o Messias de uma forma que não deixavam de observar a velha lei, ou seja, a Torá. Bom, através desses relatos podemos observar que havia os nazarenos que seguiam Yeshua, viviam a Torá, mas não estavam ligados ao cristianismo. Eles são tidos como pessoas que estão fora do cristianismo e são comparados a judeus. Jerônimo e o padre Epifânio, os quais estão no contexto do cristianismo, consideram estes nazarenos como sectários. Portanto, a igreja, desde a sua origem em Jacó, em Israel, e após Yeshua, possui sua base hebraica e é formada por aqueles que estão dentro do contexto hebraico de Yeshua, da Torá, Israel e Jerusalém.